É um prazer estar aqui nesse 15º Congresso, que o convite foi muito bem aceito. A gente, de primeira pronta, já ficamos à disposição aqui para poder falar um pouquinho sobre infraestrutura do nosso Estado, né, voltado para o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos, em especial a nossa presidente Nancy, que fez o convite junto com a coordenação toda deste congresso. E, então, nessa manhã fria, chuvosa e úmida do nosso Estado, falar um pouquinho sobre infraestrutura é sempre importante, e sobre o DENIT, no caso, em si. A gente sempre fica grato quando é convidado, para que as pessoas conheçam e entendam um pouco mais o eixo de infraestrutura desenvolvido pelo DENIT, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, no eixo aqui do Rio Grande do Sul, nas superintendências, né, que são regionais, mas tem uma relação no departamento em linhas federais, na linha federal, diretamente relacionado ao Ministério de Infraestrutura. Então, ele é um dos agentes da parte da infraestrutura, dentro de outros, né, mas é o modal entre rodoviário, aquaviário e ferroviário. Então, a gente tem essa atuação. Vamos fazer uma apresentação voltada, explicando um pouco a nossa gestão contratual, nossas gestões de andamento, nossos planejamentos, nossos andamentos no eixo da nossa infraestrutura do nosso Estado, mais voltado para o nosso Estado aqui. Vamos lá. Então, nosso modelo de governança. O DENIT ele foi criado há 21 anos, há pouco tempo, 21 anos. Então, nós temos o nosso modelo de governança, que começou sua implantação em 2011, e ele é constante, governança é constante. Para a gente ter nossas gestões alinhadas e posicionadas. Então, a governança, o eixo de governança, nosso monitoramento da prestação de contas e ele é continuado, ele não termina nunca. Ano a ano, fase a fase, a gente vai atualizando e adequando e propondo ajustes na governança da instituição, tendo em vista a importância e a magnitude que tem dentro de toda a esfera. Porque, mesmo sendo um departamento nacional, a gente tem a consciência que os departamentos estaduais muito se espelham ou seguem as nossas decisões, nossas diretrizes por normativas, encaminhamentos, dados. Então, a gente tem esse cuidado também nas nossas instruções e fundamentações. Nós temos nosso instituto, o IPR, de desenvolvimento, né, que traz os estudos das tecnologias, do que vai sendo implantado de novidade para dentro. Então, a gente foi criada a governança para poder alinhar esses passos a passos também, tudo em conjunto. Avançando. As relações de governo, no caso, que é um órgão de governo, o mecanismo da liderança, da estratégia e do controle. São os eixos principais que a gente mantém nessa nossa linha de governança com as gestões, estabelecendo modelos, estabelecendo sistemas que conseguem ser reproduzidos e continuados. Um pequeno exemplo num plano de ação de governança foi a questão das reduções de medições atrasadas. A gente trabalha com contratos, então a gente tinha um volume grande de medições atrasadas e sabe que isso reflete diretamente na contratação, no andamento dos empreendimentos. Então, redução dos erros nos processos de medições, tanto questões de levantamento de campo quanto de dados administrativos, então dos recursos orçamentários, no planejamento. Então, desenvolvimento com o diagnóstico e todo esse aprimoramento do fluxo dos projetos também. Então, criando fluxo para todas as nossas atividades. Se pegar, todas elas têm um fluxograma que ele é adequado e ampliado conforme a necessidade. Se surge uma nova atividade, uma nova prospecção, é criado um fluxo para fins de normatização e instrumentalização e fazer o seu diagnóstico para fazer a sua mensuração, se ele é positivo, se ele não é positivo. Então, o plano de governança vai além só do processual, ele vai também para questões de organizacional também das ações. Um dos principais, que a gente então trabalha com muitos contratos, é a gestão dos contratos. Nós temos que ter a gestão, que é o planejamento da contratação, como nós vamos planejar essa contratação, para qual o fim que ela tem, a questão da seleção do fornecedor, que a sua grande monta é pelas licitações, mas a gente tem que fazer esse planejamento prévio, que são os projetos, os estudos, e
a questão também do andamento. Esse fluxo todo ele tem que ser mapeado para ter esse diagnóstico. Só da questão da governança. Então, voltando para a nossa parte operativa, que é a nossa malha rodoviária, começando por ela. Então, criado todos os fluxos, são criados a partir dos dados, claro, os dados de experiências que vêm ao longo dos anos, que o departamento que antecessor ao DENIT, que era só rodoviário, que era o DNR, né, que era somente rodoviário. Então, essas experiências vieram sendo trazidas há anos de campo e a gente vai adequando e a questão rodoviária ainda é o nosso maior foco, em razão de ser onde tem nossa estrutura, nossa infraestrutura está mais desenvolvida ainda é na rodovia. Então, acaba sendo nosso primeiro experiência, nossos primeiros dados vindo da questão rodoviária, dentro dos dados que temos. Aqui, para ter ideia, é o índice que a gente utiliza de condições da superfície do pavimento. É um diagnóstico que nós temos para saber como é que está a nossa malha nacional. Em 2018, nesse gráfico, a gente percebe que o Rio Grande do Sul é o penúltimo. Somos o penúltimo lá na condição da nossa malha. Azul é condição boa, regular, e ruim o vermelho. Amarelo, regular. Então, nós, no Rio Grande do Sul, estamos em penúltimo em 2018, nas condições da superfície da malha. Esse é um dado que ele é gerado anualmente, mas a gente pega algumas datas marcos que a gente tem como fazer cruzamento de informação, para ter ideia na questão da nossa malha aqui no Rio Grande do Sul. Agora, 2020. 2020 a gente reduziu um pouco ainda, nossa malha boa, eu digo bem claro, malha rodoviária com a gestão DENIT. Nós temos a malha rodoviária estadual, temos a malha rodoviária da concessão. Nós falamos aqui exclusivamente do DENIT na situação que a gente faz nossos levantamentos de campo e o índice de condições da nossa superfície. Então, em 2020, deu mais uma redução dentro do cenário nacional, mas tem esse cruzamento de informação de 2018, que é o índice da conservação da manutenção. Vai muito além só da questão da superfície. Ele observa todo o diagnóstico da rodovia, não somente a superfície, do conforto e desconforto, que é o primeiro índice, mas sim das condições drenagem, condições estruturais da rodovia, onde o Rio Grande do Sul vem para o meio, né? Nós ficamos bem no meio dessa tabela de condições da malha rodoviária. Numa situação da questão da superfície, que é um índice que a gente utiliza para poder alocar o recurso, vem para a condição da malha também da manutenção, onde a gente fica mais central na relação dentro do país. O Rio Grande do Sul fica bem, praticamente no meio do diagnóstico da conservação da manutenção, que é um índice que vai além da superfície. Ele vai pegar outras informações, como coloquei ali, até mesmo a questão da roçada, a questão do conforto de sinalização também é contabilizado nesse índice. Então, ele altera essa ponderação para essa amplitude de dados. O que reflete essa questão? Se eu falei comentando que o DENIT é um departamento federal, depende de recursos públicos, diretamente. Então, a questão do recurso público, onde a gente tem essa visão aqui, onde o vermelho ali nos representa a nossa malha no Rio Grande do Sul ao longo dos anos, deu umas pequenas alterações, pequenos aumentos, pequenas reduções, em razão da malha observada pelo DENIT. Então, nós tínhamos uma malha um pouco maior, ela teve uma redução em razão do início das concessões, foram trechos concedidos, então teve essa alteração, um implemento de malha por federalizações e redução por concessões. Mas o orçamento em azul, praticamente ano a ano, a gente botamos pelo IPCA a correção para ficar como temos diversos índices na construção do DENIT da infraestrutura, utilizamos o IPCA como recurso para poder visualizar nossa malha versus orçamento na manutenção. Para teres ideias, por que eu comentei ali no início, mostrei o índice da conservação superficial, manutenção, ele reflete diretamente no orçamentário. Nosso orçamento, como é um recurso direto, a redução do orçamento da manutenção reduz, então, diretamente a questão da malha. Então, podemos observar que, ano a ano, isso é o custo quilômetro, né, de investimento quilômetro anual da nossa malha, ela tem uma redução na sua qualidade. É diretamente relacionado à sua qualidade. E o que a gente percebe é que
Por exemplo, a gente pega no início ali, bem nos primeiros anos, o investimento quase, um investimento maior, depois ele reduz bastante. Isso não é um reflexo também de maneira natural na malha rodoviária. Quando tem investimento em 2 anos, um investimento maior, no terceiro, no quarto ano, o investimento naturalmente é menor, mas ele tem que ser depois do quarto, quinto ano, normalmente reforçado para que a gente consiga manter a conservação num nível de reabilitação da malha, tem a conservação rotineira até a restauração da malha. Então, a gente conseguindo atingir ela na reabilitação, o custo ele é bem menor na reabilitação do que na reconstrução. Então, a gente tem diferentes etapas de intervenção na malha, mas isso é diretamente relacionado ao nosso orçamento, à questão da conservação. Para ter uma lâmina geral do nosso orçamento de 2022, que a gente está vivendo, nosso orçamento aprovado para o nosso ano de 2022. São 520 milhões. Desses 520 milhões, são em torno de 300 milhões para manutenção. Nossa malha quase 4.700 quilômetros, a malha do nosso estado, de rodovia entre pavimentada e não pavimentada. Não pavimentada não tem muita representatividade, em torno de 100 quilômetros, um pouco mais de 100 quilômetros não pavimentado, mas em números gerais é um pouco mais de 300 milhões a gente tem para manutenção, o que representa praticamente um valor inferior ao necessário, já nos dados naquele gráfico anterior, e na construção são os outros em torno de 200 milhões, que fecham os 520 milhões no ano de 2022. Então, aqui estão diferentes empreendimentos, estão aqui as diferentes obras. A obra que a gente tem maior recurso de construção é a duplicação da 116 Sul. Eu não vou, como a gente tem diversos empreendimentos, não vou meter um a um, e a questão mesmo, mostrando a questão orçamentária, quanto ela influencia direto no nossos dados, mas para ter um cenário geral. E a nossa carteira de construção somente, não de manutenção, eu quis representar a construção, o dado de construção, nós estamos falando em 2,3 bilhões, hoje a gente tem contratado em construção para execução. Não temos, como eu sempre digo, a infraestrutura ela não tem a velocidade da resposta, dado se colocarmos hoje 1 bilhão, não é a questão que vai ser executado amanhã, esse 1 bilhão depois de amanhã, precisa de um tempo de mobilização, um tempo de estratégia para que esse investimento seja colocado de fato para a sociedade, o uso da sociedade. Então, nós temos hoje contratado 2,3 bi, temos muito mais em carteira de projetos, depois vamos passando eles, estudos de viabilidade também, mas esse é o contratado hoje, que seria, vamos dizer assim, de mais rápido investimento na construção, mas esse mais rápido dependemos, uma das coisas principais e primordiais que da infraestrutura depende, além do orçamento, tendo orçamento também do clima, né? A gente sabe que o nosso clima, que o nosso estado, ele tem umas janelas de trabalho mais voltadas para um período do verão, primavera-verão, e, por coincidência, nesse período de primavera-verão é a virada do ano também, né? Botando coincidência como uma questão, e onde nós estamos aprovação do nosso orçamento. Então, bem na janela que nós temos de trabalho do nosso estado, é o momento que a gente está findando um período orçamentário e abrindo um outro período orçamentário. Isso, todos vocês sabem que tem uma questão de dificuldade, porque precisa ser aprovado em Congresso, precisa ter sanção. Então, a gente pega um período mais produtivo, dependendo da aprovação do orçamento do ano seguinte. Então, é um desafio que a gente tem ano a ano, tentando mostrar que muitos estados do nosso país, o período de chuva são outros, o período de trabalho é outro, não influencia tanto a aprovação do orçamento, e nós demonstramos que nossa curva produtiva começa em setembro, outubro, tem velocidade e acaba parando em dezembro, em razão do orçamento, muitas vezes está aprovado e liberado em fevereiro, março. Então, isso é uma das questões que vejo que quis trazer hoje, e está numa lâmina final, que a gente tem que discutir propriamente. A questão dos técnicos, nós aqui, é uma das coisas que a gente tem que apontar. A questão do orçamento está vinculado às janelas nossas de trabalho também. A gente não ter esse impacto direto de poder mobilizar naquele período e ter esse impacto orçamentário. Isso poder trazer, de uma certa forma, essa discussão bem clara, porque se a gente depende orçamento, contrato, mas a gente depende do clima. E o clima, nesse momento, se a gente tem todas as condições, nosso modo produtivo
acaba sendo influenciado por falta de por esse eixo orçamentário neste momento. Um item importante falando de orçamento e que está em pauta, em voga direta, e certamente quem ainda não viu na imprensa, não acompanhou, é um termo de cooperação que o governo do Estado propôs para algumas obras aqui no Rio Grande do Sul. Como é um tema que está muito voltado à gestão orçamentária também, que o governo do Estado propôs inclusão de recursos em alguns empreendimentos de infraestrutura do nosso Estado no federal, no DENIT, achei importante trazer que não é uma novidade que veio, é uma coisa que chegou agora, que ainda depende, está em discussão na Assembleia Legislativa, já teve momentos que está mais próximo da votação e vai à votação. Na verdade, o governador colocou para votação na Assembleia de maneira emergencial e deve ir à votação dia 12 agora de julho, e é importante que nós todos, como profissionais, estejamos a par do que está sendo apontado, porque é orçamento, implementação em investimento em infraestrutura, onde ela atende a toda a sociedade e que é o recurso que a gente está discutindo hoje, está pautado na imprensa, quando na esfera política, é esse termo de cooperação. O que ele traz? Ele traz alguns investimentos em algumas obras nossas já contratadas, já com condições de execução, como a BR-290, BR-116, Tronco Sul, que a gente chama que é a duplicação da 116 Guaíba-Pelotas. É um empreendimento que já tem alguns anos, mas alguns lotes já em fase mais avançada, em vermelho ali só para demonstrar o que já foi entregue, duplicado, e a questão mesmo em azul ali é onde será essa proposta de investimento do governo do Estado para avanço das obras. Então, a gente está falando de 96 milhões de investimento na 116 Sul, que está nesse PL. Não vou entrar tanto no detalhe das obras, como comentei, mas dar um panorama geral desse PL. Na BR-116 Norte, que é a região metropolitana, né, que é o tronco norte, que a gente pega bem aqui o eixo que nós temos no nosso contrato de Porto Alegre até Novo Hamburgo, mas em dois pontos troncos rodoviários bem significativos, que é Charlau, né, o viaduto Charlau, a ponte sobre o Rio dos Sinos, que a gente está em obra, mas sabendo que o orçamento, como eu mostrei naquela tela anterior, ele não cobre todas as necessidades. Então, o governo do Estado, e no complexo de Esteio, também, que é um local bem no parque de exposições ali, mas é uma confluência rodoviária com trânsito local a longa distância e traz esses engarrafamentos, vamos chamar assim, esse custo social, esse custo para a sociedade, que o engarrafamento passa a ser um custo social, um custo repassado para a sociedade de alguns milhões dia, para que a gente consiga, então, ter uma proposta de investimento nesse segmento. BR-290, que é Eldorado do Sul Pantano, a gente também tem dois lotes que são possíveis a entrada de recursos, que é no lote 3, em Butiá, e o lote, a gente chama por nome de lote, em razão da obra, mas é em Butiá, e a outro é no segmento em Pantano Grande. Somando os dois locais, 165 milhões também, para que a gente consiga desafogar a duplicação da 290, que é nosso eixo do Mercosul, nossa ligação do Mercosul, que tem um acordo do Mercosul da década de 90, da duplicação Buenos Aires-São Paulo, né, onde a 290 está nesse acordo, onde nós aqui, o segmento que faltante é a 290, de Buenos Aires até divisa já tem a duplicação, e de Porto Alegre, vamos dizer assim, a São Paulo também está duplicado. O segmento faltante é esse segmento que a gente está, na verdade, de Porto Alegre até Uruguaiana, né? Não é o que está no projeto hoje, mas é de Porto Alegre. O segmento faltante está no Rio Grande do Sul. Essa é a questão que eu ia colocar. O segmento todo que falta está no Rio Grande do Sul, deste plano, desse acordo da década de 90 do Mercosul, da ligação rodoviária Buenos Aires-São Paulo. E aqui são outros três pontos, na verdade, para ilustrar também na questão da segurança, também da 290, que é um eixo que eu comentei, mas da segurança rodoviária, que é a questão das interferências de longa distância locais. Esses três pontos também estão inclusos nesse projeto de lei. Então, aqui é a tabela resumo dos 490 milhões, que é importante estarmos a par, porque há muita discussão e isso está sendo papel de apresentação e dados. A gente está num período que vai à votação e sempre é importante termos esse apoio da nossa
nossas instituições de classe representativa num projeto tão importante, onde, se todos ainda lembram, nosso orçamento de 520 milhões. Uma suplementação de 490 é o dobro do que das atividades. Se a gente só pegar a construção, que eu falei ali que era em torno de 200 milhões, para 490, que é a construção que a gente está falando, das duas grandes divisões, né, manutenção e construção, a gente está sendo de 200 milhões de construção para 490, então é muito mais que o dobro, né? Então, só para o dobro do orçamento e em construção muito maior. Então, falando do nosso planejamento, do DENIT como estratégia de desenvolvimento. Nós começamos, o ponto chave de qualquer empreendimento de infraestrutura é o estudo de viabilidade. Todos nós, todas as vezes que vem alguma demanda, a primeira definição é contratar o estudo de viabilidade, que é necessário, técnica, econômica e ambiental. Ela é um estudo que vai nos dar se é possível ou não e qual o traçado deverá ser dado para a rodovia já implantada ou planejada, não só a rodovia, mas vamos ver que tem também a questão do aquaviária e ferroviária. O estudo de viabilidade é o eixo primeiro de qualquer discussão, para a gente começar a pensar no empreendimento. Aqui alguns estudos que já aprovados, que a gente tem ao longo, na malha ali em verde, né, para dar uma questão espacial, a gente distribuiu, está detalhado, ponto a ponto, qual deles, mas pensamento de malha, como é que ela está a sua distribuição. Aqui são, na verdade, só o detalhamento daqueles estudos anteriores, a gente está algumas questões importantes, a ligação, citando aqui em especial a 392, Santo Ângelo e Santa Maria, que é um eixo novo, criado bem no centro do estado, é um eixo, uma rodovia de mais de 200 quilômetros, que vai fazer essa ligação, é um local de produção de grãos, soja, a ligação Santa Maria Santo Ângelo, ela consegue fazer essa ligação importante. A nossa ferrovia, nesse segmento, mesmo sendo concedida, o ramal também já está esgotado. A gente é um local que está demandando muita questão de infraestrutura para segmentos de carga. Então, esse estudo da 392 vamos dizer assim, destaquei ele por ser uma rodovia nova e que está no final do seu estudo já de viabilidade. Então, é importante destacar. As outras podem ser percebidas que normalmente estão sobrepostas em rodovias existentes, que são as duplicações, as melhorias necessárias, o que é necessário avaliar. E aqui, nesses próximos, são os novos contratos de construção que temos, que é a travessia de Livramento, a 290 mesmo, que eu comentei, onde já está duplicado, mas aqui é o segmento do estudo de viabilidade, novo estudo de viabilidade, no segmento pós a duplicação que a gente tem projetado hoje de Pantano, como eu comentei. Então, tem mais um segmento para estudo de viabilidade, então, de Cachoeira do Sul a Bagé. Então, Pantano, Cachoeira do Sul, Bagé, vai até Bagé esse estudo de viabilidade também contratado. Bom Jesus Divisa, que é uma rodovia nova, que é uma Caminho das Neves. Eu gosto de destacar rodovias novas porque elas estão entrando, essa rodovia há pouco tempo passou na legislação da possibilidade tanto do Estado ceder o segmento estadual, fazer essa conexão nova estadual na 438, que é Caminho das Neves, o nome dela, ela está em estudo de viabilidade, então uma nova rota também na parte norte do nosso estado com a ligação com Santa Catarina. Aqui do desenho, na verdade, ela acaba ali, nosso estado, mas ela entra em Santa Catarina também o estudo. Nós só fizemos recorte do estado aqui mesmo. Esta outra rodovia, a 472, mesmo estando no mapa ali o gráfico da parte existente dela, o estudo de viabilidade vai avaliar ela, fazer a ligação que não existe hoje, que é contornar nosso estado entre São Borja a Porto Xavier. Então, ela segue o contorno. Então, o estudo, além do que está mapeado, ela vai ligar a Porto Xavier, que é importante também, uma rodovia que ela é paralela na nossa fronteira internacional. Há rodovias paralelas de outros países, aqui no caso da Argentina, e nós não temos essa conexão nossa local também ao Rio Uruguai, né? Essa rodovia paralela na sequência dela. Esta aqui é uma rodovia também nova, que está chegando, ela gera estudo da fidelização no lado gaúcho, que é a ponte em Barra do Guarita.
ela já está indo para a fase de projeto, contratação de projeto, porque o lado catarinense já foi federalizado, então contrata-se agora o projeto, deve estar sendo publicado no edital nos próximos dias, da contratação do projeto do lado catarinense com a ponte fazendo a ligação do lado gaúcho. Então é uma nova ligação interestadual que está sendo projetada, e o lado do Rio Grande do Sul ele é estadual. Então, ele sendo estadual, a gente precisa também fazer o estudo de viabilidade do novo traçado, porque sendo rodovia federal, o traçado vai ser ajustado, vai ser adequado. Então, é uma nova ligação interestadual no caso, essa ponte com Barra do Guarita. Projetos. Então, como o avanço do estudo de viabilidade, a gente vem para os projetos de maneira apontando. A pavimentação da 153, Erechim-Passo Fundo, que está avançando o projeto, como exemplo de implantação, né, ali uma rodovia não pavimentada, daqueles poucos mais de 100 quilômetros, só que praticamente a metade é lá, é 68 quilômetros, que eu comentei lá, não pavimentado, não representa muito a malha federal aqui no nosso estado, diferente de outros estados onde a malha não pavimentada muitas vezes é a maior, então no nosso estado ela é menor. Aqui a travessia de Livramento, como já tinha comentado antes, travessia de Juí, travessias urbanas, que a gente também faz o estudo. Eu comentei do estudo de viabilidade amplo, mas quando a travessia urbana tem as confluências urbanas já consagradas, a gente faz o chamado dispensa do estudo de viabilidade, em segmentos de 8, 10 quilômetros, para que a gente consiga avançar direto para a fase de projeto. Então, também tem o estudo de viabilidade, ele vê a questão macro, mas a gente sabendo de questões já consagradas e já que precisam da infraestrutura, a gente pode ir para o caminho da dispensa, em razão do tráfego, em razão do número de acidentes, em razão de baixa velocidade na rodovia, nesse segmento, e fazer um projeto específico. Por isso, destaquei aqui a travessia urbana de Juí, porque estava no macro de usabilidade da 285, mas ele foi destacado para projeto antecipado em razão dessa ligação local com longa distância muito... ali gera um volume de tráfego muito grande. Passo Fundo Pontão, na mesma situação da 285, também foi um destaque que a gente fez para projetar. Foi um projeto contratado agora pela superintendência, tem em torno de 30 dias, está iniciando esse projeto de duplicação nesse segmento. É um lugar também de grande tráfego local, longa distância, então as travessias urbanas a gente destaca para poder antecipar esse projeto enquanto vai fazer todo o estudo de viabilidade. Esse segmento Barreto-Nova Prata é o outro segmento não pavimentado, que teve já contrato. Então, os dois segmentos não pavimentados nos nossos estados, um já tem contrato de projeto, o outro a gente teve que fazer uma rescisão por questões contratuais, mas está recontratando a próxima colocada. Então, os dois segmentos, que esse aqui é os outros 60 quilômetros, de não pavimentado, a gente está com projeto de pavimentação. Então, a nossa malha não pavimentada está 100% coberta de projetos. E essa outra obra, que está também, agora dia 15, é a abertura do edital, a receber a proposta, que é Porto Xavier. Também lá na 472, que eu falei do estudo de viabilidade, fazer a ligação, porque também tem a ponte em Porto Xavier, já em fase de contratação de obra, projeto já na modalidade de RDC integrado, que o projeto é desenvolvido, mas dia 15 agora de julho, a entrega das propostas, os lances, né, para essa obra, essa ligação internacional Brasil-Argentina, que é mais uma ligação internacional que vai ser, no planejamento, é o Brasil que vai fazer todo o investimento. Então, o DENIT está com essa licitação já, dessa ponte internacional já lançada, esperando as propostas dia 15. É um outro, vamos dizer, naquele aspecto, todo estudo também tem essa questão das ligações internacionais, que a gente tem algumas, mas são necessárias fazer esse estudo. Foi um estudo de viabilidade internacional. Foram estudados, um pequeno resumo, na época foi estudado 3 possibilidades de travessia, onde Porto Xavier foi a mais viável. Então, era Porto Mauá e Itaqui, onde seria a ponte, deu viabilidade. Então, são estudos de cooperações internacionais feitos em conjuntos também. Além daqueles estudos, a gente também são necessários estudos internacionais nessas ligações. Nova ponte sobre o rio Jacuí, aqui na 470, que é um projeto a ser contratado, foi uma rodovia federalizada em 2015, a ponte do Jacuí, essa ligação é feita por balsa hoje, então também está sendo feito o estudo para fins
de contratação desta obra do Jacuí, desta ponte, dessa ligação importante da BR-470, que acaba dando um contorno na região metropolitana também. Ela entra como um contorno na região metropolitana logístico. E falando em contorno, nossa rodovia do Parque 448, que é o contorno norte de Porto Alegre, que também já foi feito estudo de viabilidade, agora está na fase de contratação de projeto, terminando termos de referência, terminando os dados para contratar o projeto ainda neste ano de 2022, que é a continuação da 448. Falando em contornos, né? Este é o contorno da rodovia. Já que a BR-116 ela está passando por obras de melhoria de capacidade, mas a gente já tem estudo que essas obras, depois concluídas, vamos chamar assim, de sobrevida da velocidade, da capacidade de operação da rodovia, são só de mais 10 anos. Ela precisa do contorno. Mesmo com as obras que estão lá, que a gente está trabalhando para o andamento, ela precisa ter o contorno, porque ela tem uma sobrevida do crescimento do nosso estado, do país, e do crescimento do rodoviário nessa região. Ela tem uma sobrevida após as obras concluídas de 10 anos. Hoje, ela está... o nosso diagnóstico da 116 ela está baixíssimo, né? Nós vamos melhorá-la, mas mesmo assim tem que ter o contorno para ela continuar com uma capacidade operacional adequada. Isso é o aspecto rodoviário, né, como eu coloquei, né? Pode ver que o aspecto rodoviário ocupa a grande parcela nossa de trabalho, porque nossa questão, mas o DENIT, alguns estados têm mais, a parte aquaviária mais forte, não, no DENIT, aqui também não é somente o DENIT o gestor do aquaviário, mas naquilo que cabe ao DENIT, alguns pontos vou colocar para vocês aqui, o que o DENIT faz de operação aquaviária do nosso estado também. Mas tem um histórico que até 2015 era Codomar, né? Mesmo o DENIT ter comentado que já tem 21 anos, até 2015 quem fazia a gestão muito era para o Ministério, mas não através do DENIT. A partir de 2015 passou-se o DENIT a incorporar essa atividade aqui do Estado, e a partir de 2019, diretamente a superintendência. Foram adequadas a estrutura e criou uma coordenação dentro da superintendência aqui no Estado, onde ela ficou diretamente ligada à superintendência, o que nos auxilia também ter esse aspecto de rede, de malha rodoviária, aquaviária e até mesmo ferroviária nessa intermodalidade. Então, acaba, sim, de fato, sendo um departamento de infraestrutura de transportes, não só mais rodoviário. Como eu comentei no início, a rodovia ainda nos demanda, sim, com certeza, o maior tempo, mas a gente consegue ter já essa visão de malha intermodal maior, nesse aspecto de ter essa atribuição, de fato, conseguir fazer essa gestão. Na questão aquaviária, nós temos aqui, na questão espacial, somos responsáveis por 4 operações de 4 eclusas, né? Vamos no próximo slide aqui, que é... Deixa eu voltar aqui, é melhor. Tá. Das 4 eclusas. As 4 eclusas, Amarópolis, Bom Retiro, Fandango e Dom Marco, onde para dar navegabilidade no rio Jacuí e no Taquari. Então, a gente faz a operação dessas eclusas. E no Taquari, em especial, a gente faz a dragagem do Taquari, para que ele possa, ali seixo, desculpa, pedra ali, então a gente faz a nossa dragagem para dar capacidade de navegabilidade no Taquari. Então, são as grandes, vamos dizer assim, questões que a gente tem de operação do DENIT, provavelmente. São dragagem, essa dragagem do Taquari e a operação das 4 eclusas. Em razão de ter comentado que vinha da Codomar, são eclusas da década de 70, todas elas precisam passar por reabilitação e restauração. Elas têm sua operação bem precária, mas a gente opera as 4 de maneira com equipe 24 horas operando as eclusas, mas elas são bem limitadas em algumas ações. Questão das eclusas, estão as 4 aqui. Fora das 4, a mais importante, eu digo de importância, todas são muito importantes, mas a mais relevante é Amarópolis, em razão da sua atender a região metropolitana, principalmente com areia. Então, abastece a região metropolitana através do Jacuí com a eclusagem em Amarópolis. Sofremos um acidente há poucos dias em Amarópolis, uma embarcação, está lá, a gente teve que tirar ela de operação, e isso gera direto impacto ao abastecimento do mercado na nossa região metropolitana, principalmente de areia.
Então, a Marópolis hoje está fora de operação, em razão do nível do rio, e a mesma situação que eu volto, em janelas de trabalho. Nossa janela de trabalho também, nessas reclusas, depende do nível do rio, que depende das chuvas. Então, hoje a gente não consegue fazer a manutenção nela, recuperar para voltar à reclusagem. Para ter ideia, a reclusagem de navegação ali, pegando o número médio, 400 reclusagens mês. É um número altíssimo dentro de todas as reclusas do nosso país, para ver como o canal de navegação de Amarópolis é tão importante e é número 1 para a nossa de restauração. Lançamos a licitação, deu fracassado, estamos reorçando a recuperação e a reabilitação dela, mas tem importância quanto influencia também a nossa via, mesmo a gente não estando no dia a dia, nossas vias hidroviárias, o quanto influencia nosso dia a dia com nossos insumos na região metropolitana, ela estando fora de operação. Aqui é um projeto da hidrovia do Lagoa Mirim. Hoje a hidrovia passou também pelo EVTA, passou por tudo, mas ela está em fase de licenciamento para fins de uma concessão, uma hidrovia internacional ligando Uruguai, Brasil, no Porto de Pelotas. Então, o DENIT fez todos os estudos e a viabilidade, como deu viabilidade de concessão, ela passa por uma concessão. Então, no estudo de concessão hoje, mas foi um projeto de viabilidade feito, o último feito sobre as hidrovias, aqui do nosso estado, Lagoa Mirim. Ferroviário. Ferroviário, nossa malha praticamente toda ela é concedida e a concessionária é a empresa Rumo, onde vence, né, essa concessão em 2026, está discutindo a prorrogação antecipada, discutindo a malha toda, mas o ferroviário, a nossa atuação vem pelos estudos de viabilidade dos contornos urbanos. Nós temos 2 estudos de viabilidade importantes no nosso estado aqui, que é o estudo de contorno em Cruz Alta, da ferrovia em Cruz Alta, que é a questão, ela passa dentro do município, então o DENIT faz estudo. Se ele for viável, ele passa, daí poderá passar por uma obra, tanto pela concessão ou pelo DENIT. Isso o estudo de viabilidade, eles estão ativos hoje, e o estudo de viabilidade também tem um outro contrato que avalia Pelotas Rio Grande. Como ela também entra em Pelotas, a malha ferroviária, ela está sendo avaliada, como ela chega em Rio Grande. Então, a questão mesmo, a gente está com esses 2 estudos em andamento. Claro que tem outros a serem lançados, mas a nossa malha ferroviária, o DENIT volta hoje para os estudos e, dependendo do tipo de obra, ela pode ser incluída na prorrogação, que está sendo em discussão, para 2026, que vence, então, estou comentando, ou a execução para o próprio DENIT. Já tivemos poucas obras ferroviárias aqui, de algum ramais, mas a gente começa sempre o estudo de viabilidade. Aqui só detalhando os locais, Cruz Alta, né, que é a ferrovia 153493, e de Pelotas Rio Grande, que é a ferrovia 293. Então, passei um aspecto do DENIT, já levantei algumas questões que eu comentei ali da janela de trabalho, orçamento, tudo, mas a questão voltada para as propostas, né, comentando que nós dependemos 100% da gestão pública, né, como DENIT, como infraestrutura. Sabemos que é uma das questões de concessões, e sabemos que as concessões são muito bem trabalhadas e tem seu aspecto também público-privado, tem várias caracterizações, mas nem toda a nossa infraestrutura tem condições de ser diretamente concedida. Isso tem um fluxo, todos sabem que esse fluxo... Então, tem muita infraestrutura que depende do investimento inicial, pelo menos, público, independente da esfera, se é federal, estadual ou municipal, ela precisa do investimento público inicial, para depois ver se tem viabilidade da sua manutenção, que é o outro custo, outro investimento, ao longo do ano ser concedido. Então, os investimentos dentro das janelas que nós temos, dentro da necessidade, que nem eu quis apresentar ali o primeiro investimento, que é o da manutenção, quanto ele está descasado, quanto ele está muito menor do que a necessidade, como todos nós aqui, com certeza, somos usuários diretos de rodovia, indiretos de hidrovia e ferrovia, no mínimo, né? Mas diretamente nós somos de rodovia, todos nós somos, sabemos o quanto é necessário esse investimento rotineiro. E o que a gente acaba tendo isso? Acaba vinculando
a nossa limitação ano a ano sobre a questão também, sobre todas as questões de gastos governamentais. Então, a gente poder ter uma janela, ter não só a janela no período certo, mas sim o valor adequado, ser ouvido técnico na parte da decisão do orçamentário. A parte técnica ser ouvida, olha, nós precisamos fazer o investimento na nossa malha de manutenção, que nós temos lá os números pelo DENIT, apresentei para todos aqui 300 milhões de manutenção, mas nós precisaríamos desse ano no mínimo o dobro, 600 milhões para manter a nossa malha sem fazer investimentos de manutenção, estou falando, para nós não perdermos, que é um patrimônio hoje existente, a nossa malha rodoviária, ferroviária e hidroviária, são patrimônios que nós temos, tem os investimentos futuros. Mas para manter esse patrimônio, a gente precisa aumentar esse investimento ano a ano, que ele vai se degradando, está sendo usado, ele é exposto ao clima, ao tempo e uso. Então, isso é importante, a gente ter essa pauta do investimento público de maneira bem categórica. A gente sabe que, às vezes, o pessoal confunde e fala que as concessões, nós somos totalmente... As concessões estão totalmente tranquilos, alinhados com as concessões. Sabemos que rodovias, tudo depende de concessões. O Ministério faz, eu comentei na Lagoa Mirim, o DENIT fez o IVTA e o Ministério disse, opa, cabe uma concessão, vamos fazer a concessão. Ok, a gente faz o licenciamento ambiental e segue. E sabe que isso vai dar o retorno para a sociedade, mas a gente, como eu comentei, a gente precisa ainda ter o foco aquele que o investimento público é necessário para a gente poder manter e poder fazer esses estudos também prévios, para poder continuar. E uma questão importante, contratos. O que a gente vem vivendo hoje? Não só a questão orçamentária, mas a questão contratual, pelos desequilíbrios contratuais, que todas as esferas do governo... 13 minutinhos? Do governo estão sofrendo. Vamos lá, vou ser mais breve. Sofrendo a questão do reequilíbrio. Nós temos nossos reajustes anuais, mas hoje a gente discute o reequilíbrio dos aumentos que estão tendo dos insumos, diretamente, na parte que influencia diretamente. Então, a gente já tem hoje o aspecto de algumas estruturas não estarem se movimentando por insegurança de que trabalhar com os contratos, que muitas vezes nós temos nossos reajustes anuais e reequilíbrios somente do asfalto no DENIT a cada 4 meses, esse desequilíbrio está gerando também uma incerteza no trabalho. Então, isso também é importante se discutir a legislação quando se trabalha com reequilíbrio contratual. Se for trabalhar com reequilíbrio conforme algumas questões são pensadas, pegar insumo por insumo, uma obra de infraestrutura, nós estamos falando em milhares de insumos. Não estamos falando 2, 3 insumos para reequilibrar. Estamos falando em milhares de insumos e muitos que não estão diretamente estão nos custos indiretos também. Então, assim, a questão do reequilíbrio contratual, tendo em vista este momento que estamos vivendo de aumento de valores, dentro de uma pandemia e dentro de uma guerra que nos influencia diretamente, está representando esses valores mundialmente. Então, a gente precisa ter essa articulação que nosso investimento em infraestrutura também vai sofrer com isso, porque não temos janelas anuais de investimento, anual é o reequilíbrio dos contratos. Então, a gente tem que discutir essas questões contratuais também que afetam toda a esfera pública que lida com... E, voltando, muitas vezes até relações privadas também, mas a gente, mais na esfera pública, porque é onde está o desembolso e onde está o avanço público dessa segurança jurídica também. E a questão dos órgãos de controle, que a gente tem um bom alinhamento, uma boa relação com todos os órgãos de controle já há muitos anos, o DENIT, por sua normatização e aspectos, mas vamos além, o órgão de controle tem seu aspecto documental, processual, tudo, mas tem uma questão com profissionais que estão do outro lado, que é a questão técnica. Quando o órgão de controle entra em decisões técnicas de solução. É nisso que a gente levanta também aqui a questão da responsabilidade técnica, que é a questão do controle de contas, do controle processual, do controle documental, ele tem seu aspecto legal, mas quando tem discussões técnicas, que muitas vezes se entra a questão de discussões técnicas, tem que ter a responsabilidade técnica também da auditoria técnica. A auditoria de discussões técnicas tem que ter responsabilidade técnica. Tivemos já diversos casos de levantamentos que depois, que os profissionais que, numa obra de infraestrutura, nós não temos lá um engenheiro responsável pela obra de infraestrutura. É um grupo multidisciplinar de profissionais que estão em todas as áreas voltadas,
que formularam o estudo de viabilidade, formularam o projeto e que estão fiscalizando e acompanhando a obra. E muitas vezes vem uma discussão técnica, então a gente, do órgão de controle, a questão das decisões técnicas ser regulamentada também por responsabilidade técnica, não só por apontamento, mas sim ter a sua responsabilidade técnica por decisões, às vezes, que os próprios projetistas são contrários das decisões tomadas por um apontamento, então isso tem que ter uma responsabilidade técnica também nesse apontamento de soluções. Então, a auditoria de soluções técnicas, vamos dizer assim, de aspectos de mudanças de dados técnicos, ela tem que ter o CREA acompanhar como uma responsabilidade técnica também. Acredito que tem que entrar nesse viés, bem claro, tem que ter tem técnicos do lado de auditoria como responsabilidade técnica, não só como responsabilidade de auditor de apontamento, mas sim de solução. Então, tem N exemplos, que daí depois a gente pode conversar, mas só para deixar a questão da discussão também aberta nesses 3 pontos assim, que influenciam. Apresentei um pouquinho o que é o DENIT, o que é que a nossa superintendência faz aqui, nossa gestão, e os 3 eixos, acredito que mais que a gente levanta aí e pretende auxiliar, e sempre à disposição, sempre fico à disposição do Conselho, para que não só eu, mas sim toda a estrutura, para poder auxiliar nessas informações, poder auxiliar em explicações mais aprofundadas. Então, agradeço ao convite mais uma vez, agradeço a paciência, principalmente de quem está online e presencial, para passar um pouquinho, tem alguns dados, passei um pouquinho rápido, não entrei em muitos detalhes, mas para poder ocupar aqui o tempo de vocês nessa manhã, e fico sim à disposição, e toda a nossa equipe, a gente sempre manda um grande abraço a todos, e todos lá de maneira muito responsável, trabalhando como técnicos também, e vinculados ao nosso CREA aqui, vinculados de uma maneira muito tranquila, e esse acompanhamento, essa parceria, essa aproximação do Conselho com as instituições operacionais, acho importante e fundamental para que a gente consiga vencer algumas barreiras, que às vezes a gente tem conversei já com o presidente Nancy, algumas questões de atestação, algumas questões assim, para a gente poder aprimorar e poder, às vezes, quebrar algumas barreiras nossas internas, de instruções internas que estão em desacordo com o que o CREA já faz. Então, umas questões assim que a gente precisa aproximar, e agradeço ao convite mais uma vez. Muito obrigado a todos.